Muito bem. Nessa aula vamos continuar o estudo do título Obrigação Tributária, do título 2º, do livro 2º do CTN. Nós já conversamos sobre o fato gerador, sobre os tipos de obrigação tributária, vimos a questão do sujeito ativo, vimos a importante questão do sujeito passivo da relação, estabelecendo a diferença entre contribuinte e responsável. E agora nós vamos para um também importante conceito que é a solidariedade dentro da relação obrigacional tributária. Muito cuidado, que a solidariedade em uma relação obrigacional, ela pode ser uma solidariedade ativa, ou seja, vários credores da relação obrigacional, ou uma solidariedade passiva, vários devedores dessa relação obrigacional tributária. Perdão, de uma relação obrigacional. Mas no direito tributário não é assim que funciona. No direito tributário só pode haver solidariedade com relação ao sujeito passivo, porque é impossível você estar devendo o mesmo tributo para mais de uma pessoa jurídica no direito tributário. Então, no direito tributário, não há possibilidade de solidariedade ativa, só há possibilidade de solidariedade passiva. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona isso. A solidariedade no direito tributário ocorre quando dois ou mais devedores respondem pela mesma dívida tributária. Está lá o Borbinha e o amigo dele, né, solidariamente responsáveis pelo pagamento do tributo a uma determinada fazenda pública só, porque a solidariedade no direito tributário, ela só pode se dar com relação ao lado passivo da relação obrigacional. Muito bem. Voltando para mim. Mas agora nós precisamos conhecer os dispositivos legais que tratam dessa solidariedade, com características marcantes, diferenciadas daquela solidariedade prevista no Código Civil. Então vamos lá. Vamos conhecer esses detalhes. Começamos com o artigo 124 do CTN. Artigo 124. São solidariamente obrigadas. E aí vão aparecer dois tipos de solidariedade. A do inciso 1º. As pessoas que têm o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Esta é a chamada solidariedade de fato. Ela existe porque, de fato, há interesse comum entre os solidários. Nós vamos dar em seguida exemplos disso. Já no inciso 2º, as pessoas expressamente designadas por lei. Estas, conforme a gente vai ver nos exemplos, neste caso, independe do interesse comum entre os solidários. Só vai existir, ela vai existir por força da lei, independente do interesse comum. E o parágrafo traz um detalhe muito importante. A solidariedade não comporta benefício de ordem. O que é que significa isso, voltando para mim? Benefício de ordem é a possibilidade de que haja uma ordem de cobrança das pessoas solidárias. Ou seja, primeiro tem que cobrar de um solidário, depois de outro solidário, depois de outro solidário. Isso não existe no direito tributário. A solidariedade do direito tributário não comporta benefício de ordem. Então, se duas ou mais pessoas são obrigadas solidariamente ao pagamento de um tributo, a Fazenda Pública pode cobrar de quaisquer delas sem benefício de ordem. Não há, guardem isso, no direito tributário, a solidariedade não há a menor possibilidade, em hipótese nenhuma, conterá o benefício de ordem. Certo? Muito bem. Então, agora vamos ver um esquema prático disso, com os exemplos práticos também, para que você possa fixar melhor. Vamos lá. A solidariedade de fato do artigo 124, inciso 1º, ocorre quando os solidários têm interesse comum na situação que constitui o respectivo fato gerador. Então vamos lá. Vamos imaginar que dois amigos um deles tem um galpão lá abandonado, começa a colocar carros para vender. Começa a colocar carros para vender lá. Estes carros
essa empresa ela teria que ter, evidentemente, uma pessoa jurídica regularmente constituída, etc. Mas não constituíram uma pessoa jurídica, colocam lá carro, compram e vendem carros nesse galpão. Estes dois amigos constituem um tipo de sociedade previsto nas leis civis, no Código Civil, que é a sociedade de fato. Não é regularmente constituída, mas é uma sociedade de fato. E os sócios, nesse caso, os dois amigos, são solidariamente obrigados ao pagamento do ICMS incidente nessas operações, porque ambos têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Ok? Então, essa é a solidariedade de fato. Existe porque há interesse comum entre os solidários, de acordo com o artigo 124, inciso 1º. Duas amigas que começam a comprar e vender joia, não tem aquela trouxinha de joia que abre assim e vende? São pegas pela fiscalização, que vai cobrar o imposto sobre aquelas mercadorias que estão irregulares, sem documentação fiscal ou com documentação inidônea. E, nesse caso, ambas são solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto, porque ambas têm interesse comum na situação. Dois proprietários de um imóvel, são coproprietários de um imóvel. Dois amigos se formaram em advocacia, compraram uma sala para montar uma banca de advocacia. Esses dois coproprietários são solidariamente obrigados ao pagamento do IPTU, porque ambos têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador. No entanto, existe também a solidariedade legal. Vamos lá. A solidariedade legal é aquela que existe por força da lei, independente do interesse comum entre os solidários. Ela existe por força da lei. Muito bem. Vamos ver um exemplo prático disso. Vamos imaginar que o indivíduo foi passar 30 dias no interior do Amapá. Certo? No interior do Amapá, numa cidade que tem como característica o percentual ou o índice de 25 mulheres para cada homem. Certo? Isso no aspecto quantitativo. No aspecto qualitativo é outra conversa. Mas o cara foi para lá passar um mês e o aspecto qualitativo, depois de 15 dias, passou a ser irrelevante. Ele começou a namorar bastante lá no interior do Amapá, namorou várias meninas e voltou, esqueceu o Macapá. Daí a pouco, esse nosso amigo recebe uma ligação a cobrar lá do Amapá, da Cremilda, lá do Amapá. E a Cremilda diz o seguinte: fulano, vem conhecer aqui o Júnior que nasceu daquele nosso namoro inconsequente, etc. Né? O nosso amigo aqui, João, vamos colocar o nome de João, ele engravidou a Cremilda lá no norte do país e agora passa a ser solidariamente obrigado ao pagamento dos tributos devidos por seu filho menor, pelo João Júnior. Isso está no artigo 134, inciso 1º do CTN, que nós vamos estudá-lo mais adiante. São solidariamente obrigados os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores. Vamos estudar o artigo 134, inciso 1º, daqui a pouco, mais para frente um pouco. Então, esta é uma solidariedade prevista em lei. Não interessa se o João tem interesse comum. Pode não ter interesse comum, pode não querer saber de Cremilda, pode não querer saber do filho, nunca mais voltou para aquela região, mas ele é solidariamente obrigado porque a lei determina. Então, se o João Júnior, lá do Amapá, receber um imóvel de herança, o nosso amigo João aqui vai receber a cobrança do IPTU, porque ele é solidariamente obrigado pelos tributos devidos pelo filho menor em função da lei do artigo 134, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, esta é uma solidariedade que independe do interesse comum. Ela existe por força da lei. É uma solidariedade legal. E nós já chamamos a atenção de uma característica dessa solidariedade no direito tributário, mas vamos reforçar isso. Vamos lá. A solidariedade não comporta benefício de ordem. Não comporta benefício de ordem no direito tributário. Portanto,
se duas ou mais pessoas são solidariamente obrigadas ao pagamento, a Fazenda Pública pode cobrar de quaisquer delas sem benefício de ordem. Cuidado, voltando para mim, muito cuidado, que o nosso Código Civil, em determinadas circunstâncias, admite esse benefício de ordem. Vamos conhecer um dispositivo relativo a essa questão. O artigo 827 do nosso Código Civil determina que o fiador demandado pelo pagamento da dívida tem direito a exigir até a contestação da lide que sejam primeiro executados os bens do devedor. Ok? E o parágrafo único determina que o fiador que alegar o benefício de ordem a que se refere esse artigo deve nomear bens do devedor, citos no mesmo município, livres e desembaraçados, quanto bastem para solver o débito. Portanto, observem que neste caso da solidariedade entre o devedor e o fiador, há o benefício de ordem, há a possibilidade do benefício de ordem, de acordo com o artigo 827 do próprio Código Civil. Mas muito cuidado, voltando para mim, eu coloco esse artigo do Código Civil não para confundir vocês, mas para chamar a atenção que a solidariedade no direito tributário é diferente daquela prevista no Código Civil. Não há o benefício de ordem em hipótese alguma na solidariedade do direito tributário. Esse é um detalhe importantíssimo. Guardem isso. Em hipótese alguma, há benefício de ordem na solidariedade do direito tributário, como há essa possibilidade no artigo 827 e o parágrafo único do Código Civil. Não há essa possibilidade no direito tributário. Muito bem. Então, minha gente, eu quero fazer aqui um comentário, fazer um link importante. Nós vimos que lá no título anterior, legislação tributária, que o legislador tributário não pode modificar as definições do direito privado quando expresso ou implicitamente previsto na Constituição para definir ou limitar competência tributária. Nesse caso, o legislador tributário está alterando uma definição do Código Civil, porque o Código Civil permite, em algumas circunstâncias, o benefício de ordem, como nós vimos aqui. E a solidariedade no direito tributário absolutamente não comporta benefício de ordem. A questão é, será que o legislador tributário, conforme está no artigo 124, parágrafo único, que acabamos de ver, que determina que não há o benefício de ordem, pode alterar uma definição do direito privado na qual há a possibilidade do benefício de ordem? Pode. Por quê? Cuidado, o artigo 110 do CTN determina que o legislador tributário não pode modificar as definições do direito privado quando expressa ou implicitamente previstas na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, nas leis orgânicas do DF e dos municípios, ao definir ou limitar competência tributária. E o conceito de solidariedade não é citado expresso ou implicitamente em nenhum momento na Constituição Federal, nos artigos 145 a 162, que definem e limitam competência tributária, artigos estes já estudados no início do curso por nós. Então, muito cuidado. O Código Tributário Nacional pode perfeitamente determinar que na solidariedade do direito tributário não há benefício de ordem, ao contrário da possibilidade que existe no direito privado, porque o conceito de solidariedade não está expresso ou implicitamente previsto na Constituição Federal ao definir e limitar competência tributária. Então é muito importante guardar isso. Nós vamos ver algumas situações, por exemplo, lá no artigo 134 do CTN, que ainda vamos conhecer, e que dá a falsa impressão de que a solidariedade comporta benefício de ordem. Não guardem isso, em hipótese alguma. Não há no direito tributário nenhuma possibilidade de que a solidariedade comporte benefício de ordem. Seja ela solidariedade de fato, onde há interesse comum entre os solidários, seja ela solidariedade legal, aquela determinada pela lei, independente do interesse comum entre os solidários. No próximo encontro, nós vamos conhecer os efeitos da solidariedade
previsto no artigo 125 do Código Tributário Nacional. Até lá.